A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Estamos aqui em uma entrevista maravilhosa e hoje vamos falar sobre a dança e ministérios artísticos na igreja. E se você não conhece uma das líderes da nossa igreja na área da dança, é a Joyce! Oi, gente, é um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. E eu que agradeço. Joyce é uma das co-líderes do Ministério Ruá, um dos dois ministérios da nossa igreja de dança. E Jojo, fala para nós qual que é a importância da dança no contexto do culto e adoração. Eu aprendi uma coisa que isso ficou muito na minha mente e sempre às vezes nos ciclos, né, nos nossos ciclos de vida, o Ruá, ele é um ministério de mulheres adultas, né? Sim. Então a gente vai vivendo, vai passando algumas gerações e a gente começa a perceber que o Senhor, ele nos leva a lugares e mesmo fazendo a mesma coisa, a palavra vai sendo transformada. E quando eu entendi que o dançar, que a dança, ela vai onde a letra não chega, isso transformou. Porque eu coloco com o meu corpo, com a minha expressão, eu coloco a Bíblia para alcançar a outra pessoa. Eu coloco a palavra em movimentos. Então a dança, ela vai comunicar onde que a música não vai chegar, onde que o pastor não vai chegar. O Senhor, ele usa especificamente isso para alcançar alguém naquele momento, naquela hora. Sim. Essa comunicação que um instrumento não vai fazer, que uma palavra não vai fazer, que Deus vai usar ali naquele momento. Pois é, a dança, querendo ou não, né, ela é, como você falou, ela é a voz de quem não consegue falar. Sim, perfeito. A voz de quem não consegue falar, porque muitas vezes a gente conhece muitas pessoas que não conseguem pegar um microfone, não conseguem falar com alguém na rua, mas quando começa a vir um momento dela com o Senhor, de dança ali, ela alcança várias pessoas. Né? E quando começa a alcançar várias pessoas, sem entender, ela alcança várias gerações. Pois é isso, quando a dança ela transforma a vida de alguém, ela transforma a vida de uma família, a vida de uma geração, uma vida de uma nação. Então é muito sobre isso. E ela não tem língua, né? A dança ela é uma língua universal. Então, se eu dançar aqui, se eu dançar lá na América do Sul, na Coreia do Sul, vai ser a mesma dança, sabe? No ar, como que vocês escolhem as músicas e coreografias? Eu falo no sentido assim, é um processo espiritual envolvido para isso? Sim. Dependendo, né, de como é o convite ou como é o evento. Então, digamos que fomos convidados para um congresso X. E esse congresso tem um tema X, então nós começamos a orar em cima disso. E nisso, antes de nós sabermos qual é a música que o Senhor vai ministrar, qual é a canção nos nossos corações, nós passamos por um processo que é a adoração com entendimento. Então, nós pegamos alguns versículos separados, e um capítulo X, né, e dividimos os versículos entre nós, e cada uma vai montar uma sequência em cima daquele versículo. Sim. E, gente, por incrível que pareça, todas as vezes, nós montamos sem música. Sim. Todas as vezes que nós fizemos isso, a música veio e a gente encaixou e deu certinho. Então, assim, a palavra sempre, a gente sempre faz esse caminho. Ora ao Senhor, o Senhor dá a palavra, nós montamos os passos em cima desses versículos e depois a música vem. Assim. A dança com entendimento, né? A dança com entendimento. É sobre isso. Dançar a palavra é isso. Encaixa. E testa aí. Se você é série de dança, testa que vai dar certo. Você não vai ter mais problema com coreografia. Não mesmo. E lembrando, né, gente, querendo ou não, Deus é o nosso maior artista. Então ele nos dá criatividade. E eu falo porque hoje existem muitas pessoas que pegam danças prontas, passos prontos e não tem essa necessidade. Deus, ele gera. O Espírito Santo, ele gera. Porque quando eu aprendi que o Espírito Santo começa a gerar as coisas antes de nos entregar, é isso. É como uma mãe, ele gera e nos entrega. Sabe? Sim, e assim, o nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas. Pois é. Pensa numa coisa aí. Deus criou. Então, esse mesmo Deus é o Deus que nos inspira e isso é muito maravilhoso. Para vocês, quais são os maiores desafios na preparação da equipe de dança? Olha, eu vou falar como uma mulher de 30 anos, tá? Eu vejo muito hoje os desafios
principalmente da mulher adulta mesmo, primeiramente tecnicamente, né? Porque todas nós temos as nossas vidas, todas nós, na verdade, nenhuma de nós somos profissionais em relação à dança. Então, quando a gente faz um agrupamento de mulheres reais que sentem que tem aquele chamado que o Senhor coloca, planta no coração delas, e como é que vai fazer a técnica? Sim. Porque talvez eu nunca vou conseguir ter uma perna aqui em cima. Uhum. E é isso. E é entender quem sou eu em Cristo, entender o contexto de ministério e deixar com que o Espírito Santo aperfeiçoe em nós. Buscar a excelência, mas entender também que o Senhor me deu essas ferramentas. Eu vou trabalhar através delas, sabe? Assim, entender o limite físico próprio, mas também não colocar o Espírito Santo nesse limite seu. Isso, não limitar o Espírito. Porque assim, o seu corpo ele tem um limite, gente, eu sou prova viva disso. Meu corpo ele tem um limite, mas às vezes com Deus, o Espírito Santo ele quer algo que ele realmente fala assim, vamos fazer isso. Quem é o corpo para poder travar? Sim, e quando a gente sabe quem a gente eu sei que eu nunca vou ser a super bailarina que vai fazer 1000 piruetas na ponta, mas eu vou saber que o meu melhor vai ser uma pirueta na meia ponta e o Senhor, mas vai ser o meu melhor e vai ser bem feito. É isso. Então, acho que o maior desafio hoje, como líder, sabe, e nessa transição que eu danço desde não precisamos colocar datas. Então, eu acho que esse contexto mesmo de saber quem você é em Cristo. Então, eu acho que o maior desafio no Ministério de Dança que eu vejo hoje como mulher adulta é trazer sempre esse entendimento de quem nós somos em Cristo. Sim. Quais características você tem e quais essas características que você vai trabalhar e melhorar elas. Pois é. Sim, é sobre isso. É entender que somos instrumentos, né? Sim. E quando nós entendemos que também somos vasos na mão do oleiro, é entender que vamos ser quebrados literalmente. Sim, quebrar, mas ser moldado à vontade dele. Sim. Então, assim, a gente vê muitas pessoas mais velhas, mulheres assim, de 60 anos, são chamadas para dançar. Sim. Sabe, Deus pega e fala, vambora. E é sobre isso. Mas o que você falou sobre eu entender quem eu sou, é o mais importante. Porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, cara, isso é um grande, sim, um grande facilitador para as coisas acontecerem. Não tem idade, não tem corpo, não tem alguma dependência física, não tem nada que vai te impedir. Exatamente. E a nossa última pergunta... Jojo, como que a igreja local ela pode apoiar os ministérios artísticos de uma forma melhor? Não só a dança, mas qualquer ministério artístico, né? Eu vejo que o artista, né, que todos nós que trabalhamos com arte, nós somos artistas, assim Sim. como o nosso Deus né? Eu vejo que o artista ele tem um coração diferente. E nós temos uma visão sempre diferente, nós temos um olhar mais colorido para a vida. E quando nós temos uma igreja que impulsiona isso transforma. Sabe, uma igreja que tem esse interesse de falar assim, poxa, Giovanni, eu vejo que você é musical, como que eu posso te ajudar? A igreja, talvez a igreja pensar, como eu vou trabalhar melhor? O Giovanni, ele parece que canta, gente, vamos trabalhar isso? E assim, junto com o discipulado, claro, e descobrindo os talentos, né? Porque lembrando que o Senhor não dá talento à toa. É para ele. E quando nós entendemos que nós temos uma equipe que tem talentos e nós ajudamos eles a multiplicar, nós estamos multiplicando os nossos também. Completamente. E assim, e quando a gente coloca isso, não é sobre o pastor local apoiar, mas Sim, é sobre as pessoas mesmo, que às vezes só vão na igreja ir para receber e não necessariamente fazem parte de um ministério ativo, total. Sim. Cara, elas entenderem que é um corpo. Então, eu sou importante para que você consiga fazer as coisas, porque às vezes sem meu apoio você não consegue. Às vezes, cara, eu falo, Viva, a gente
muitas vezes precisam de uma oferta de R$ 20. Sim. Uma pessoa, nossa, não é muita coisa não, mas eu falei, gente, esses R$ 20 que salvou muita coisa. E Tá entendendo? às vezes também, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu posso fazer uma roupa para você. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso fazer a maquiagem do dia. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso ajudar vocês no transporte para ir ministrar em algum Pois lugar. Então, ter esse senso de corpo. A Porque sensibilidade o do corpo. dedinho não funciona. O corpo, assim, o corpo em si tá todo funcionando. Mas se o dedinho estiver inflamado, todo o corpo sente. Sente? Então Totalmente. é isso. Então, o senso de corpo de Cristo. Pois é. Então, olha, gente, foi isso a nossa entrevista de hoje sobre os ministérios artísticos da igreja. Então, se você faz parte de um, comenta, fala como que é na sua igreja. Nós fazemos questão de respondê-los. E se você está no YouTube ou no Instagram nos assistindo, curte, comenta, compartilhe, nos siga, por favor, porque é importante isso para dar engajamento, para que pessoas venham ser alcançadas. Estamos aqui em junção do Unimusic juntamente com o Unida News. Então, por favor, faça parte disso. Você é um corpo de Cristo, mesmo que você seja de outra congregação, você é o nosso irmão amado. Então, seja muito bem-vindo a essa família e que você venha ser muito abençoado. Deus abençoe, ó. Beijão para todos vocês.